É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para as últimas informações do Malvadão. Globo Esporte de hoje, 31/10, trazendo todas as notícias do Mengão, que já sabe seu rival, já sabe quem é seu rival para a final da Libertadores. Mas, como é só daqui um mês, vamos focar ali no Brasileirão, né? Já tem uma partida aí contra o Sport importantíssima, por quê? Porque o Flamengo tem que fazer a sua obrigação, que é vencer o Sport amanhã, né, nessa partida aí, para não deixar o Palmeiras disparar. Então tem que fazer seu dever de casa e garantir os 3 pontos. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muito boa tarde, gente boa. Está marcada a revanche do milênio. Flamengo e Palmeiras vão decidir a Libertadores dia 29 de novembro. Claro, você vai ver ao vivo na Globo. Já já vamos mostrar a classificação heróica do Palmeiras. Lembrar também daquela final de 21, quando o Palmeiras ganhou com aquela entregada do Andreas Pereira, que agora está no Palmeiras. E os dois times também estão disputando o Brasileirão ali ponto a ponto. Amanhã vira a chave, Flamengo recebe o Sport no Maracanã. Domingo tem Palmeiras contra o Juventude em Caxias do Sul. Richard Souza, deve ser difícil, hein? Virar a chave, né, cara, da Libertadores pro Brasileirão agora, né, cara? Escobar, um abraço para você, boa tarde para todo mundo. Difícil, mas necessário. O Flamengo, Escobar, voltou ontem da Argentina, depois da batalha contra o Racing. E ontem mesmo, na parte da tarde, os jogadores vieram aqui para o Ninho do Urubu para fazer o início da preparação para o jogo contra o Sport. Trabalho regenerativo para quem foi titular, trabalho no campo para quem entrou durante a partida ou ficou como opção no banco de reservas. E é assim mesmo, duas competições importantes, jogo atrás de jogo, decisão atrás de decisão. Bom, depois da classificação do Palmeiras ontem à noite para a final, a definição, o Flamengo se manifestou nas redes sociais de maneira simples, apenas com uma arte destacando o confronto entre as equipes nessa grande decisão continental. E o Felipe Luiz, Escobar, ainda na Argentina, ele tinha dito o seguinte, que assistiria à final tomando um vinho com a esposa, sem pensar em trabalho. Será que ele conseguiu? Como é que faz isso, rapaz? Não tem como não. Aliás, Richard, falando em entrevista, na entrevista depois do jogo com o Racing, classificação do Flamengo, o Felipe Luiz deu a entender que o time amanhã estaria muito modificado. Aí deve ter a ver com cansaço, com o jogador estar mais focado no brasileiro. Conta pra nós aí. Exatamente, ele disse isso lá em Avejaneda, né? Garantiu que a equipe teria mudanças para o jogo contra o Sport. Bom, o Flamengo, Escobar, não tem suspensos para essa partida, mas na questão médica, física, por exemplo, o zagueiro Léo Ortiz jogou contra o Racing sentindo muitas dores no tornozelo direito, que ele machucou contra o Palmeiras lá atrás. Léo disse que jogou no sacrifício, então a gente pode imaginar que ele vai ficar fora dessa partida contra o Sport. O Felipe também deu uma declaração importante, ele disse que pretende usar essa partida para começar a recuperar jogadores que não têm rendido o que se espera. E aí a gente logo pensa no Samuel Lino, né, que emendou aquela sequência de jogos como titular, caiu de rendimento e acabou perdendo espaço no time. Um outro jogador que a gente pode imaginar que vai ter oportunidade, o meia, volante, Nico de la Cruz, teve problemas físicos, se recuperou, pode aparecer amanhã. O Flamengo, Escobar, que vai fazer pelo menos 6 partidas antes da grande final contra o Palmeiras. Tem muita lenha para queimar ainda. Valeu, Richard Souza, um abraço para você, meu irmão. Palmeiras, gente, botou na cabeça. O Abel, e tem que comemorar mesmo um resultado histórico, vai ficar marcado para sempre na história do Palmeiras e também da competição, né? Uma das viradas mais fantásticas aí da competição. Minha amiga, muito obrigada pelas informações. Camila Alves ali brilhando sempre na cobertura do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem pelo menos 6 jogos antes de se encontrarem na decisão da Libertadores. Vamos falar do outro lado, então. Como o Flamengo vai, né, equilibrar os seus pratinhos aí, final de Libertadores, reta final de Campeonato Brasileiro. Vou trazer o Richard Souza no telão, ele tá lá no Ninho do Urubu e traz as informações do Mengão pra gente, meu amigo. Bem-vindo ao Taon.
Oi, Joana, tudo bem? Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que tá curtindo o Taon com a gente. Pois é, aqui em Ninho do Urubu, o Flamengo chegou ontem da Argentina, os jogadores foram liberados, mas à tarde já fizeram um trabalho aqui no CT, regenerativo para quem jogou, aquele treino já no campo, um pouco mais leve para quem entrou durante a partida ou não saiu do banco de reservas. Então já começou a preparação do Flamengo para o jogo contra o Sport amanhã, retomada de Campeonato Brasileiro. Você sabe, Joana, que ainda lá na Argentina, o Filipe Luís disse que assistiria ao jogo do Palmeiras, da semifinal, tomando um vinho com a esposa e sem nenhum compromisso profissional, só para desfrutar de futebol. Do jeito que ele é, eu duvido que ele já não tenha feito algum tipo de anotação ou observação, trocado uma mensagem com os auxiliares dele sobre esse adversário que vai ser duríssimo para o Flamengo, mas isso é papo lá para 29 de novembro. O Filipe Luís, também lá em Avejaneda, na Argentina, ele falou que um pouco sobre a ideia dele para o jogo contra o Sport amanhã. O Flamengo não tem suspensos para essa partida, mas ele já deu a deixa, dizendo que vai usar esse jogo para preservar jogadores que estão desgastados. Vale a gente lembrar, né, pessoal? O Flamengo fez, além dos 2 jogos da semifinal contra o Racing, também fez jogo duríssimo contra o Botafogo, apesar da vitória por 3-0, mais um clássico, e fez o jogo contra o Palmeiras no Maracanã, a vitória por 3-2. Não citou nomes, mas deu uma dica ali dizendo que pretende usar essa partida para tentar recuperar jogadores importantes que não estão vivendo um bom momento. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no Samuel Lino, que chegou a emendar uma sequência longa como titular, caiu de rendimento e perdeu espaço na equipe. Felipe chegou a dizer que são jogadores caros, que não têm rendido o que se espera. Outro nome que a gente pode pensar, Nico de la Cruz, que além de problemas físicos, também acabou perdendo espaço porque caiu de rendimento, mas foi relacionado para o jogo contra o Racing na Argentina, então pode ser aproveitado. Léo Ortiz dificilmente vai para esse jogo, ele ainda sente dores no tornozelo direito. O Flamengo faz o último treino 3h30 da tarde aqui no Ninho do Urubu. Joana. Muito obrigada, meu amigo, pelas informações do Mengudo aqui no Taon. E agora a gente vai falar de um jogo que aconteceu essa... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do malvadão Mengão, que já sabe quem é seu adversário da final da Libertadores. Nada mais que Palmeiras e Flamengo vão decidir aí esta grande final, né? Uma reprise da final de 2021 e desta vez o malvadão vai sair campeão. Pode escrever o que eu tô falando aqui. Vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações do Flamengo, deixando os créditos ao canal do Vene na plataforma do YouTube. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora bora pro conteúdo. Filipe Luís, que para muitos aí, em tom pejorativo, é um estagiário. Nossa, que estagiário, hein? Todo mundo gostaria de ter um estagiário como esse na sua empresa. O cara que dá aproveitamento de quase 80% há mais de um ano no comando do Flamengo, já mostrou diversas vezes que entende de futebol. Claro que já errou, mas o mais importante, ele assume o erro e sabe onde errou, tenta consertar, não fica persistindo no erro. E o Filipe Luís pode ser o 9º a conquistar a Libertadores como jogador e como técnico. O único brasileiro dessa lista, desses 8 que conseguiram, é Renato Gaúcho, que foi campeão pelo Grêmio como jogador em 83 e como técnico também do Grêmio em 2017. Rapaz, se o Filipe Luís conseguir em menos aí de, 15 meses como treinador profissional do Flamengo, ele pode conseguir esse feito, um feito muito importante para a história do técnico Filipe Luís. E o mais bacana seria com o Flamengo, né? Porque ele conseguiu com o Flamengo como jogador e agora como treinador ele está muito próximo de conquistar o título mais importante da sua carreira, pelo menos até o momento. Vamos falar agora do Léo Ortiz, galera. Por quê? Eu não mencionei no meu último vídeo, mas o Léo Ortiz ele fez um esforço absurdo para poder entrar em campo contra o Racing. E eu acredito até que ele não joga contra o Sport, tá? Porque de fato ele jogou no sacrifício mesmo, real assim. Ele fez o sacrifício
muito grande, e ele chegou a se emocionar depois do jogo falando sobre isso. Ele disse, abre aspas, depois do jogo que eu me machuquei contra o Palmeiras, logo depois eu fiz o raio-x e não tinha dado nenhuma fratura. Eu falei, preciso jogar semifinal, porque eu não tinha jogado nenhuma. Estou com 29 anos e não sei. Espero jogar muitas, mas não sei quando vou jogar de novo. Valorizo muito esse momento. Eu disse para minha família, não sei o que eu vou fazer, o que eu vou tomar, mas eu tenho que estar no jogo. Eu fiz um esforço muito grande para estar no primeiro jogo, nem que fosse no banco, para viver esse momento, mesmo que bem longe das minhas condições normais. Nesse segundo jogo eu falei que não tinha como eu ficar fora. O Felipe Luiz falou para mim, não tem chance de você ficar fora desse jogo, você vai dar um jeito. Estou muito feliz por tudo isso ter valido a pena. Mesmo se as coisas não tivessem acontecido, já teria valido a pena, porque eu teria feito o que minha cabeça e o meu coração mandaram, que era disputar essa semifinal com o Flamengo. Estou mais feliz ainda por ter conseguido a classificação e por tudo isso ter valido a pena. Fecha aspas. Galera, é o seguinte, ele jogou muito no sacrifício. O que ele fez para poder estar em campo foi algo assim, vou usar palavras das pessoas que acompanharam o Léo Ortiz durante esses dias pós-lesão. Vene, foi assustador, no bom sentido da palavra, o que Léo Ortiz fez para poder entrar em campo contra o Racing. Isso tem que ser muito valorizado. E é o que eu sempre falo, a gente brinca, porque tem que usar tal discurso para motivar. Gente, o cara que joga no Flamengo, ele veste a camisa do Flamengo, a maior torcida do futebol sul-americano, uma das maiores do mundo, tá? Quase 50 milhões de pessoas. O cara veste a camisa do Flamengo. Salário bom em dia, tudo bem, isso é obrigação do clube, mas é salário bom em dia. Uma estrutura absurda, uma das melhores do mundo. Isso, não é o Vene falando. São jogadores que passam pelo Flamengo. Disputa títulos, precisa de mais motivação que isso. E o Léo Ortiz é esse exemplo. É um cara que, assim, a torcida do Flamengo precisa valorizar demais. Foi o que ele falou, 29 anos. Joga muita bola, uma qualidade absurda. Torcedor do Flamengo, pelo visto. E ele fez um esforço tremendo. Ele está pensando nele? Não, ele está pensando no Flamengo também. Isso precisa ser valorizado. É jogador desse tipo que o Flamengo precisa ter em seu elenco. Então, Léo Ortiz, parabéns pela sua postura, parabéns pela sua determinação. Esse tipo de postura no dia a dia faz total diferença. Então, olha, a informação em primeira mão, acabei de receber. Galera, preste atenção. Jogo Sport e Flamengo, aquele jogo atrasado, a 12ª rodada, marcado para o dia 15 de novembro, que vai ser na Arena Pernambuco. Torcida do Flamengo inferior, R$300 inteira, 150 meia. Superior, R$250 inteira, 125 meia. Torcida Sport, R$120 inteira, 60 meia. Que isso! Ao vivo para vocês, galera. Não vou nem editar ao vivo para vocês verem que foi ao vivo aqui que eu acabei de receber a informação. E para finalizar nosso vídeo, galera, eu quero mencionar aqui o mês de outubro do Flamengo. O Flamengo teve jogo muito complicado em outubro. Foram vários jogos muito difíceis. Vamos lá, no dia 2 de outubro, Flamengo 0, Cruzeiro 0, Brasileirão. Dia 5 de outubro, Bahia 1, Flamengo 0. Foi aquele jogo que o Danilo foi expulso, o Alacian também. Depois, 15 de outubro, o Flamengo ganhou do Botafogo de 3-0, pós-data FIFA. 19 de outubro, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3-2. 22 de outubro, Flamengo 1, Racing 0. 25 de outubro, Fortaleza 1, Flamengo 0. E aí foi o pior jogo dessa sequência, sem sombra de dúvidas. E dia 29 de outubro, Racing 0, Flamengo 0. Então o Flamengo teve uma vitória, 3 vitórias nesse período, 2 empates e 2 derrotas. Eu considero um aproveitamento super favorável. O Flamengo está na final da Libertadores da América. Eu vou reclamar de quê? De quê? Tudo bem, o jogo contra o Fortaleza foi horrível, eu critiquei, foi um absurdo, mas eu acho que os jogadores estavam na cabeça no jogo contra o Racing. Pelo menos eu tenho esse achismo aí e não vou ficar criticando, todo mundo é ser humano. Beleza, galera? Parabéns a todos aí pela classe. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. A Conmebol não cogita mudar sede da final da Libertadores, mesmo com 2 times brasileiros. Após classificação do Palmeiras, presidente da CBF, Sami Khalid, se colocou à disposição dos clubes para fazer contato com entidades sul-americanas sobre possível mudança para o Brasil.
A Conmebol não planeja mudar a sede da final da Libertadores, como cogitou o presidente da CBF, Sami Khedira, na última quinta-feira, depois da classificação do Palmeiras para enfrentar o Flamengo. A decisão será dia 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima, onde funcionários da Conmebol atuam há meses para a realização da partida. Após a goleada do Palmeiras por 4-0 sobre a LDU no Allianz Parque, Khedira se colocou à disposição dos clubes para intermediar com a Conmebol um possível pedido para transferir a final para o Brasil. Com essa final brasileira, agora nós vamos poder ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse. A CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol, mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, ela que define, disse Sami Khedira. Segundo a Conmebol, todo o planejamento para a final está definido, como locais de hospedagem, treinamento e esquema de transporte. Isso foi apresentado aos clubes em reunião recente em Luque, no Paraguai, com representantes dos 4 semifinalistas. Há, obviamente, questões comerciais, acordos com patrocinadores e vendas de ingresso. Além disso, mesmo quando houver temor com as condições de Lima receber o jogo por causa da crise política no Peru, havia o consenso na Conmebol de que, caso fosse necessária essa mudança, o duelo seria deslocado para um campo neutro. Assunção, no Paraguai, era a principal candidata. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Valeu!